Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, da classe dos juniores. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, não é verdade? Bom, a gente está estudando uma nova revista, Não tão nova assim, porque esta é a nossa quarta aula, certo? Aula 4. E nós estamos falando sobre Paulo, o servo de Deus, certo? E aí, durante essas aulas, a gente está descobrindo um pouquinho de como começou a carreira de Paulo, Sendo cristão, sendo missionário. E a partir daí a gente aprende muito, porque Paulo foi muito usado por Deus e nós também podemos ser e seguir os passos de Paulo. Amém? Então nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração para que o Senhor venha abrir nosso coração e as nossas mentes, para que a gente aprenda um pouquinho mais a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos neste dia a compreensão da Tua palavra, que tudo que nós vamos ouvir aqui, o Senhor possa colocar dentro do nosso coração, que nós venhamos a praticar, Senhor, esta palavra, que nós possamos aprender e ser usados assim como Paulo foi. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula já, porque agora a gente vai corrigir as perguntas da aula passada, da aula 3. Quem lembra? Pois é, quem deu aula foi a tia Esther, e ela falou sobre Paulo ser o quê? Um missionário, E aí ela deixou um versículo-chave, que vocês aí, alguns gravaram e mandaram lá pra gente. Já eu vou falar sobre isso. E ela fez duas perguntinhas, certo? Duas perguntas que eram para vocês responderem, que alguns também já responderam lá no nosso grupo do WhatsApp. E ela falou sobre um versículo-chave que está em Marcos 16:15, que diz o seguinte: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho para todas as pessoas. E foi exatamente sobre este mandamento que Paulo começou a fazer as suas viagens, com o objetivo de pregar o evangelho a todas as pessoas, certo? Então esse é o versículo-chave e a gente vai corrigir agora as duas perguntas. Então a primeira pergunta é a seguinte: quem viajou com Paulo? Muito fácil, né, gente? Foi Barnabé, lembra dele? Que era Barnabé, o seu nome, José das Consolações, e ele veio da onde? De Chipre. Então, quem acertou? Levanta a mão. Foi Barnabé, ok? Vamos lá para a perguntinha número 2, que diz assim: o que o povo de Listra pensou que Paulo e Barnabé eram? Paulo e Barnabé eram deuses, porque eles faziam milagre em nome de Jesus, E depois de achar que eles eram deuses, o que aconteceu? Eles quiseram matar, Paulo e Barnabé apedrejado, mas aí houve um milagre, Que eles levantaram e seguiram em frente, não é verdade? Então é isso, pessoal, é isso que Deus faz nas nossas vidas, milagres. Quem acertou essa aí, levanta a mão. Eu acertei, porque essa estava bem fácil, não é verdade? Então, pessoal, nós vamos entrar na nossa aula de hoje, que é a aula da lição 4, e fala sobre o quê? Que Paulo aprende a se alegrar no Senhor. Como que funciona isso? Hein? Como que a gente se alegra no Senhor? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se alegrar é você ter alegria. E no nosso mundo de hoje, como que a gente fica alegre, hein? Será que a gente fica alegre porque ganha um presente? Eu fico, que eu adoro ganhar presente. E você também aí, no Dia das Crianças, Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre porque ganhou aí um presentinho, da família. Mas essa alegria é o suficiente?
Não, a gente também pode ficar alegre com alguma coisa, né, que a gente conseguiu, por exemplo, uma nota boa na prova, principalmente agora nessa quarentena, né, acredito que as provas estejam, né, sendo realizadas online, e aí a gente fica um pouquinho mais nervoso, não é? Para acertar aquelas perguntinhas. Então, a gente pode ficar alegres por causa disso. A gente pode ficar alegre porque alguém, né, uma criança nasceu. A gente pode ficar alegre porque alguém foi curado. Então, a gente tem várias alegrias. Mas todas essas alegrias, elas são passageiras. E a gente vai falar hoje de uma alegria que ela é eterna, mas não é qualquer alegria. É uma alegria que é dada do Senhor. Ele que nos deu essa alegria, por isso que nós ficamos alegres. Só nos dias bons? Não, nos dias ruins também, e principalmente nos dias ruins. Então nós vamos ver agora como que Paulo se alegrou no Senhor em algo que aconteceu na vida dele. E o nosso versículo-chave é super fácil, e ele se encontra em Filipenses 4:4. E diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, alegrem-se. Super fácil, hein? E a gente vai entender ao longo dessa lição por que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, primeiro, Paulo, ele estava indo para sua segunda viagem missionária. Só que ele não foi sozinho, ele levou com ele Silas e Timóteo. Timóteo, ele veio da cidade de Listra, que era onde eles estavam. Lembra que eles quase foram apedrejados? E lá eles encontraram Timóteo, que era um moço bem temente a Deus, que era filho de uma judia e também filho de um grego, e eles eram tementes a Deus. E Timóteo, ele se destacou por isso. E aí, Paulo convidou eles dois, né, Silas e Timóteo, para irem viajar com ele. Para onde que eles iam? Para a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, quem nasce lá são os filipenses. Sabe aquele livro que tem na Bíblia chamado Filipenses? Então, é o povo que mora lá, que veio de Filipos. Então, eles estavam indo para lá, ok? Que é uma cidade muito importante da Macedônia, tá bom? Vocês vão ver aí no mapa, combinado? Então, vamos lá. Eles foram para lá fazer o quê? Para pregar a palavra de Deus. E eles estavam perto de um rio. Porém, apareceu uma pessoa que começou a incomodá-los o tempo todo. E para isso, nós vamos ler em Atos 16, versículo 16 até o 19. Vamos lá? Olá, juniores, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ler Atos capítulo 16, versículo 16, 17, 18 e 19. Vamos lá? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo ao Paulo e a nós, clamava, dizendo: este homem que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos
magistrados. Então é isso. Vocês viram aí? Ela era uma cartomante, igual nos dias de hoje. Não sei quem já viu aí alguma cigana, essas mulheres que leem o futuro, né? E elas são usadas pelo inimigo, porque não é verdade. Ninguém pode prever o futuro e contar assim para outra pessoa. A gente só pode confiar o que está escrito na Bíblia, o que vai acontecer que está escrito na Bíblia. A gente não pode confiar nessas coisas, certo? Então, se alguém te abordar algum dia dizendo que vai ler a sua mão, ler o seu futuro, usar cartas, essas cartas de tarô, não aceite, que isso é pura enganação do inimigo. E essa cartomante, essa mulher, ela era uma escrava. E o que ela fazia? Adivinhava o futuro das pessoas para ganhar, ó, dinheiro. E esse dinheiro, será que só ia para ela? Não, ia para os donos dela. E quando Paulo viu isso e repreendeu em nome de Jesus o espírito maligno que estava nela, na hora ela não pôde mais adivinhar nada. Só que aí os donos dela ficaram super irritados e bravos, pegaram Paulo, Silas e levaram para longe para os governantes e falando, olha, eles ficam falando coisas feias, tal. A cartomante ficou falando que eles eram realmente filhos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade, mas uma verdade que não estava vindo de Deus. E por isso que Paulo repreendeu. Mas mesmo assim, os donos ficaram irritados e falaram que eles estavam mentindo sobre tudo que eles estavam falando. E aí o que aconteceu? Os governantes amarraram eles e chicotearam, bateram neles. Olha só, tá vendo como eles apanharam? Já tinham apanhado lá, sido apedrejado lá em Listra. E chegando em Filipos, eles também apanharam. E o pior aconteceu. Eles foram presos. Mas o que será que aconteceu na prisão? E quando eles foram presos, puseram ele em troncos bem fortes de madeira para prender as mãos, as correntes, né, que prenderam as mãos, o pescoço, tudo. Eles ficaram completamente presos dentro da prisão. Só que aí, no meio da madrugada, eles começaram a cantar louvores a Deus. Olha só. E cantaram vários hinos, várias músicas, né, da época deles, é claro. E o que aconteceu? Deus libertou Paulo e Silas. Mas como ele fez isso? Milagrosamente, mas de uma forma natural. Que Deus, ele age no nosso mundo de forma natural. Então ele utilizou o terremoto para que o terremoto, quando começou a balançar o chão, começou a quebrar tudo, as correntes se quebraram, caíram no chão e Paulo e Silas foram soltos por Deus, porque eles começaram a louvar a Deus no momento que eles estavam presos. Olha só que lindo, né? E aí, eles ficaram soltos lá dentro da prisão. As portas de ferro também se abriram. Será que Paulo e Silas... Será que eles fugiram? Para saber isso, nós vamos ler em Atos 16, versículo 27 e 28. Vamos lá? Agora vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 27 e 28. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então é isso. Tá vendo? Vocês viram como eles eram pessoas corretas?
eles não fugiram, eles continuaram lá, ele e todos os outros presos que estavam com eles. E aí, o carcereiro, que era um guardião ali da prisão, quando viu que os portões estavam abertos, ele pensou em tirar a sua própria vida, porque já pensou se os responsáveis lá pela prisão, os governantes, vissem aquilo, ele ia com certeza iam matar ele. Então o carcereiro pensou em tirar sua própria vida. Mas aí Paulo apareceu e falou assim: não faça isso, todos nós estamos aqui. Nós somos soltos, mas nós não fugimos. E o carcereiro ficou, ó, de boca aberta, porque ele não acreditou. Que presos são esses que são soltos e não saem da prisão, né? E ele quis saber um pouco mais disso. O que aconteceu? Que Deus é esse que vocês estão falando que libertaram vocês da prisão? Que vocês louvaram durante a madrugada? Ele queria conhecer esse Deus. Como assim? E aí, quando eles contaram para ele sobre Jesus, sobre que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou para salvá-lo, imediatamente o carcereiro falou assim: eu quero ser salvo. Como é que eu posso fazer isso? E aí eu te pergunto, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Então, para a gente saber o que nós precisamos fazer, então nós vamos ler Atos 16, versículo 31. Vamos lá? Agora vamos ler Atos 16 e versículo 31. Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tá vendo, gente? Que coisa mais fácil e simples. Se você crê, você vai ser salvo e a sua casa também. Olha só que maravilha. Aquele carcereiro ficou super feliz porque ele ia ser salvo e toda a sua família. E logo que ele ficou sabendo disso, ele falou: eu quero ser batizado, batiza todo mundo para a gente ser salvo e a gente poder ir para o céu. Então, fica a dica para você ainda que não aceitou Jesus. Você precisa ser salvo, se arrepender dos seus pecados. E é super simples, é só você pedir para Jesus entrar no seu coração, que você vai ser salvo, e você também pode orar para que a sua família também seja salva. E todos poderão ser batizados. Quando Jesus voltar, a gente vai se encontrar lá no céu. Olha que maravilha! E sabe o que é mais legal de tudo? O carcereiro, que era um guardião da prisão, que estava lá vigiando todos eles, além dele ter aceitado e crido em Jesus, ele ainda ajudou Paulo e Silas. Ele lavou as suas feridas, cuidou deles, convidou eles, né, para ficar na casa dele, porque depois de tudo isso, os governantes tiveram que libertar eles de lá. Porque eles não era para eles estarem presos, não era o que Deus tinha planejado para a vida deles. Então eles foram soltos de verdade. E o carcereiro levou eles para lá, para casa dele, para comer, deu comida, deu casa, cama, tudo de bom, hein? Graças a Deus. E para vocês verem como que é o agir de Deus. Primeiro objetivo. Eles mostraram pra gente que sim, é possível a gente se alegrar no Senhor em tempos difíceis. E o segundo objetivo é que eles foram presos. Por que Deus permitiu isso? Para que o carcereiro fosse salvo e ouvisse sobre a palavra de Deus e que ele fosse batizado juntamente com a sua família. Então, às vezes acontece uma coisa ruim, mas que essa coisa Deus transforma em alegria e Deus transforma numa coisa boa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz um versículo. Então, pessoal, e mesmo em tempos ruins, você precisa se alegrar no Senhor. E Paulo falou isso 2 vezes. Estão lembrados? Então, vocês lembram do nosso versículo-chave? Para a gente se alegrar no Senhor. E Paulo ele ainda repete e enfatiza: alegrem-se no Senhor, porque isso é muito importante. É muito difícil
mas é muito importante. Para quem consegue se alegrar no Senhor o tempo todo, sempre vai ter uma vida feliz e uma vida tranquila em paz. Amém? Então, pessoal, vamos para as nossas 2 perguntinhas sobre a aula de hoje. Eu quero ver todo mundo respondendo, hein? Vamos lá. Então, a pergunta número 1. Como Paulo ajudou a cartomante? Como Paulo ajudou a cartomante? Bem fácil, hein? Pergunta número 2. Como Paulo e Silas foram libertos da prisão? Das correntes, daquele tronco lá que a gente conversou, hein? Como que eles foram libertos? Lembrando que, pessoal, tem um desafio rolando, hein? E esse desafio, ele tá sendo um show. Tem criança respondendo e fazendo tudo, ganhando um monte de pontos. Lembrando que, ó, nós vamos ganhar aqui, ó, tá vendo? As pulseirinhas. Olha a minha coleção como é que tá aqui, ó. Tá vendo? E aí, para cada pergunta lá que você responder, o versículo-chave que vocês têm que falar e a tarefa também tem que fazer, vocês vão ganhando pontos. E no final, nós vamos ter um prêmio bem especial. Além de ganhar as pulseirinhas, nós vamos dar presentes bem legais para quem ganhar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, vai lá, corre lá, faz a tarefa, faz porque não é para nós, é para o Senhor. E os presentinhos é uma recompensa disso, certo? Então, pessoal, a gente se vê logo, espero que logo, né? Para dar um abraço aí bem forte a cada um de vocês. Estamos, lógico, morrendo de saudades. Isso tudo vai passar se Deus quiser. Então, até a próxima aula e um beijo para vocês. Fica com Deus. Tchau!